Fala galera, hoje nós vamos corrigir URGS 2019. Partiu então, sem enrolação. Começando aqui com essa sobre agrotóxicos para tu começar a prova meio zonzo, uma questão tipo assim, meio que nada a ver, né? Os agrotóxicos são substâncias transgênicas. Que transgênica, rapaz? Quem é transgênico é ser vivo e não uma substância química usada para controlar pragas de lavoura. Falciane total. Segunda, o uso indevido de agrotóxicos pode causar um desequilíbrio na população de abelhas que são expostas a eles. Isso é clássico, as abelhas estão morrendo porque estão ficando contaminadas com agrotóxicos e o grande problema disso é que as lavouras que dependem da polinização das abelhas para que a flor vire, por exemplo, uma laranja, um pêssego, estão sendo menos polinizadas pelo menor número de polinizadores que está diminuindo pelo excesso de agrotóxicos. Essa é verdade. Terceira, a água sanitária é eficiente para remover agrotóxicos. Não, né? Ela é eficiente para remover micróbios, ovo de verme, essas coisas. Mas se o agrotóxico entrou dentro do produto, aí a água sanitária não vai ter nenhuma serventia, o que explica também essa última aí, ó. O hábito de descascar frutas e legumes remove agrotóxicos comumente utilizados? Não, né? Porque se ele entrou, não vai conseguir remover, então não fica só na casca, então falso. Essa questão ela é bem difícil, sabe, porque não é aquela coisa que a gente assistiu em aula, ok? Tu tem que já chegar meio que sabendo, ou na hora da prova usar aquele civiration, que é tentar ver se faz sentido o que ele tá falando ou não. E nessa hora é importante salientar, se o agrotóxico, por exemplo, não é removido pela água sanitária, um só, tu não pode falar que ele é eficiente em remover agrotóxicos. Se um entrou lá dentro do produto, aí só descascar já não pode. Então já não pode botar que aquela lá tá universalmente certa, a última alternativa. Beleza. Felizmente, com as duas primeiras dava para acertar se tu soubesse que a primeira é F e a segunda é V. Próxima, bem polêmica essa daqui, ó, sobre a membrana plasmática, que na verdade também fala bastante sobre impulso nervoso. Os íons potássio tendem a sair da célula por difusão simples a favor do seu gradiente de concentração. Primeira coisa, é verdade que tem mais íons potássio do lado de dentro da célula do que de fora. Então, realmente, eles tendem a sair por difusão. Eles sempre saem através de proteínas. E aí a gente tem um ponto muito importante aqui que eu quero frisar com vocês. Olha só, o que é a abordagem tradicional dessa aula? Se o soluto que tu tá falando, ele passa através dos lipídios, tipo assim, a gente chamava de difusão simples. Se o soluto que tu tá falando, opa, peraí que eu escolhi a cor errada. Se o soluto que tu tá falando passa através de proteína, daí tu fala que é uma difusão facilitada. Porém, existem dois tipos de proteínas que transportam solutos através da membrana: a carreadora e a canal. Na carreadora, quando a molécula a ser transportada se gruda na proteína, ela muda de formato tridimensional e manda o bagulho para dentro ou para fora. Já uma proteína canal funciona assim, é como se fosse literalmente um canalzinho que pode estar aberto ou fechado. E quando esse canal está aberto, passa o negócio, e quando esse canal está fechado, não passa o negócio. Antigamente, qualquer transporte através de proteína era considerado facilitada, porém nas últimas e super recentes abordagens, a difusão através de canais também é considerada como simples, e só essa daqui, que é através de proteínas carreadoras, seria considerada um exemplo de difusão facilitada. E é por esse motivo que ele considera que essa primeira está correta, apesar de meio mundo achar muito esquisito isso, por causa dessa diferença de abordagens e da prova usar a mais moderna. Um problemão, né? Putz, qual que ele vai usar, né? A reza para não cair, né? Mas agora tu já sabe as duas versões.
2. Açúcares de pequena cadeia e aminoácidos em mamíferos necessitam da ajuda de proteínas carreadoras para atravessar a membrana. É verdade. E esses é carreadora mesmo, não é íon. Então, verdadeiro, a 2 está certa. Vamos fingir que tu não sabe que a 1 está certa, tá? Mas tu sabe que a 2 está certa. Não pode ser esta, não pode ser essa, então tem que ficar. Terceira. A ocorrência de estímulo em células nervosas de mamíferos provoca a entrada para o citoplasma de íons potássio por difusão simples. E aí não é a entrada de potássio, por quê? Porque é a entrada de sódio que desencadeia o impulso nervoso. Se o aluno sabe isso, ele elimina essa, e como não tem apenas 2, ele tem que engolir na número 1, mesmo que ele tenha aprendido que transporte através de membrana utilizado de íons é difusão facilitada, quando ele fala que é difusão simples, sacou? Mas vamos aprofundar aqui um pouco mais a questão da terceira, tá? Sobre impulso nervoso. Dá uma olhada aí nessa figura. O que é o impulso nervoso? Geralmente a membrana tem um potencial elétrico que é mais positivo do lado de fora do que do lado de dentro. Isso no neurônio. Quando passa o impulso nervoso, passa o quê? Passa uma inversão desse potencial, né? Essa inversão em que fica mais positivo fora do que dentro do que fora, é que vai sendo propagado. Então, o que é o impulso nervoso? Não são elétrons fluindo pelo neurônio que configuraria uma corrente de elétrons, uma corrente elétrica. É o que? É uma propagação dessa inversão da polaridade da membrana, que geralmente é mais positiva fora e que durante um impulso nervoso fica temporariamente mais positiva dentro. E o que acarreta essa inversão da polaridade da membrana que depois é propagada, que é o impulso nervoso? O que desencadeia é o seguinte, ó, quando tu estimula um neurônio, tá? Por exemplo, o neurônio da mão aqui, ó, quando eu faço isso aqui, ó, plaf, ele foi estimulado, foi até o cérebro essa informação que eu dei um tapinha na minha mão. O que mudou no meu neurônio quando eu bati aqui desse jeito nele, tá? Mudou o seguinte, quando eu bato assim, ó, isso estimula a abertura de canais de sódio e como o sódio é mais concentrado fora do que dentro, o sódio entra. E essa entrada de sódio, ou seja, essa entrada de, como dá pra ver aqui nessa figura, de cargas positivas desencadeadas pelo estímulo, que no caso foi o meu tapa, que fazem inverter a polaridade da membrana nesse ponto em que os sódios entraram, porque se entrou cargas positivas, pode acontecer do lado de dentro ficar mais positivo do que o lado de fora. E aí essa inversão de polaridade é que é propagada, e isso aí que se trata do potencial de ação do neurônio. Portanto, não é a entrada de potássio que desencadeia um estímulo, e se o impulso nervoso, e sim a entrada de sódio, por isso essa 3 está errada. A 3 romano está errada. Agora, a questão de número 3 dessa prova. Bora lá. Tá, aqui já foi, não queremos mais isso daí. Essa. Olha só. Blá, 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 blá. O íon tchá-tchá-tchá integra moléculas de DNA, RNA e ATP. Quem é esse íon dentre essas alternativas? Fósforo, porque no DNA e no RNA tem fósforo fazendo parte dos nucleotídeos, porque o ATP tem 3 fosfatos, ou seja, tem fósforo. Já o íon sódio contribui para, acabamos de falar, transmissão do impulso nervoso e não formação de ossos e dentes, que seria cálcio. Enquanto o íon da mioglobina. Galera, tanto a hemoglobina quanto a mioglobina são pigmentos que têm ferro como seus principais constituintes. Enquanto a mioglobina é formada por 4 cadeias de proteína, cada uma com o seu ferro, a hemoglobina, a mioglobina é formada por uma só dessas 4. A mioglobina é uma reserva de oxigênio para os músculos. Ela que faz os músculos ficarem vermelhos. Peito de frango, desde que tu compra, fit, etc. Não é muito vermelho porque tem pouca mioglobina, entende? Já carne vermelha de vaca tem bem mais. Hemoglobina é bem diferente, é o que faz o sangue ficar vermelho, tá lá dentro das hemácias e a grande função dela é transportar oxigênio. Então é importante essa diferença. Vamos para a quarta, a terceira foi letra E. A quarta fala especificamente da organela peroxissomo. E aqui eu prefiro dar uma rápida aula de peroxissomo, é mais fácil pra gente sacar. Olha só, qual que é a grande função dessa organela? Assim, a função mais primordial dela é, olha só, degradar, tá aqui ó, ácidos graxos para gerar energia. E o produto dessa degradação são pequenas moléculas de 2 carbonos que viram acetil-CoA.
Só que esta degradação de ácidos graxos de gordura realizada pela organela peroxissomo naturalmente libera uma toxina chamada de água oxigenada, peróxido de dihidrogênio, que é um radical livre, ou seja, reage com outras moléculas com muita facilidade. E aí, o que acaba acontecendo? O próprio peroxissomo dispõe de uma enzima chamada de catalase para transformar esse resíduo tóxico do seu próprio metabolismo em subprodutos menos agressivos, como oxigênio e água. Por isso que a principal função deles vai ser a oxidação de ácidos graxos, tá bem? E aí, nessa reação, surge um subproduto muito tóxico para a célula, a água oxigenada, que é degradada pela enzima catalase. Quase todo mundo não lembra que o peroxissomo é responsável por quebrar ácidos graxos, mas todo mundo lembra da participação da enzima catalase. Por isso a resposta tem que ser letra A, perdão, letra D. Beleza, então vamos para a próxima. Essa daqui, os meus alunos que fazem extensivo comigo acertam muito rápido, e quem sabe o que eu vou dizer para vocês acerta muito rápido, e quem não sabe o que eu vou dizer para vocês agora pena um monte, apanha horrores dessa questão. O que é isso? Olha só. Osteoblasto. Qual é o grande lance, que é o pulo do gato nessa questão? Blasto em grego, eu sempre ensino em várias aulas minhas, vai gerar alguma coisa. E como o nome do bagulho é osteoblasto, evidentemente ele vai gerar ossos. E aí quando tu lê as alternativas, macrófagos multinucleados da matriz óssea responsáveis pela disponibilização dos minerais armazenados no osso. Não parece um bagulho que vai gerar osso. Células de reserva lipídica no osso. Não parece que vai gerar osso. Células jovens com muitos prolongamentos, intensa atividade metabólica na síntese da parte orgânica da matriz óssea. Opa, né? Talvez gerar osso. Células aprisionadas nas lacunas da metabolismo mais reduzido. Então, quem dos quatro parece que ajuda a gerar osso? A número 3, né? Porque células jovens com prolongamentos, intensa atividade na síntese de alguma coisa do osso. E aí meu aluno se liga disso e ele mete um 3 aqui. Aí ele olha as alternativas e vê que só tem uma com o 3, que é no início, que é a letra D. Aí ele marca a letra D e ele nem sabe o resto. Quando ele chegar lá no gabarito, meu Deus, não é que eu acertei! Viram como é que a loucura funciona? É assim que a loucura funciona, minha gente. Mas vamos falar do resto. Olha só. A célula mais básica de um osso chama-se de osteócito. Peraí, deixa eu mudar de cor aqui, ó. É o osteócito. Ela fica lá no meio da matriz extracelular. Fica lá no meio do cálcio, no meio do colágeno. Fica lá os osteócitos perdidões. E eles, olha ali, ó, como está escrito aqui, ó, aprisionados nas lacunas da matriz óssea, eles já têm um metabolismo mais reduzido. Eles ajudaram a formar o osso no passado, mas agora eles estão ali só para manutenção daquele osso, não para formação de osso velho, osso novo. O que acontece? Todos os dias a nossa calcemia, que é o que? A nossa taxa de cálcio no sangue, ela sobe quando a gente come coisa de cálcio, desce quando a gente excreta, sobe quando come coisa de cálcio, desce quando a gente excreta, e vai esse vai e vem. Ela não pode nem reduzir abaixo de um patamar inferior, nem subir acima de um patamar inferior. Então o que acontece? Quando está sobrando cálcio no corpo, ele é armazenado nos ossos. Para fazer isso tem que construir osso novo. Quem faz isso é o osteoblasto, porque ele vai gerar. Agora, se a calcemia, a taxa de cálcio no sangue está perigosamente baixa, aí é o contrário. A gente tem que destruir um pouquinho do osso. Para quê? Para que esse cálcio resultante dessa pequena destruição possa ser mandado para o sangue. E quem vai fazer isso é o osteoclasto, porque clasto é pedaços. Então, osteoclasto eu despedaço o osso. Por isso que ele falou assim, ó, macrófagos multinucleados da matriz óssea responsável pela disponibilização de minerais armazenados nos ossos. Disponibilização, quais são os minerais? Cálcio. Disponibilização para quem? Para o sangue. Por isso, número 1. Então, uma questão com vocabulário complexo, que não entrega a rapadura com facilidade, mas que se o cara sabia o que era blasto, no Civilization, na interpretação,
ele conseguia matar. Essa questão, para mim, é um dos símbolos da importância da gente olhar para os radicais gregos quando a gente está estudando biologia e precisa de um elevadíssimo desempenho nas provas, porque uma questão que certamente é considerada como difícil para um aluno que sabe o que é blasto, meu Deus do céu, vira tudo, porque ela fica muito fácil. Beleza. Vamos para a 6, essa é uma das questões que mais traz dificuldade para os alunos nessa prova, porque ela é realmente chatinha. Porque sempre que cai ciclo menstrual, meu, não vai ser fácil, porque ciclo menstrual é difícil por natureza. Então, vamos lá. O primeiro dia da menstruação corresponde ao início de um novo ciclo reprodutivo. É verdade, o marco do novo ciclo menstrual é quando menstrua, é quando começa de novo a contar. Uma convenção humana, né? E está associado à queda dos níveis de estrógeno e progesterona no sangue. Verdadeiríssima, porque estrógeno e progesterona são os hormônios que estimulam o endométrio a ficar funcionando. Logo, se cai estrógeno e progesterona e cai da terceira para a quarta semana do ciclo menstrual, aí não tem mais estímulo para o endométrio ficar e aí ele cai. Então a primeira é verdade. Então não é essa, então não é essa. Segunda, a cada novo ciclo, nas mulheres em idade reprodutiva, várias ovogônias são hormonalmente induzidas a iniciarem seu ciclo meiótico. E essa palavra aqui é que faz esse negócio ficar errado. Por quê? Porque a gametogênese da mulher, ela já inicia na vida intrauterina. As ovogônias, elas já são geradas na vida intrauterina, ou seja, antes de vocês, meninas, nascerem, vocês já começaram a fazer os seus próprios gametas. E aí, as ovogônias, elas crescem quando a mulher ainda é feto e elas iniciam a meiose quando ela ainda é feto. Mas aí, quando esse futuro óvulo que está parado em meiose 1 e é chamado de ovócito, tá? Quando ele está lá no início da meiose 1, para a meiose 1. E quando as mulheres nascem, elas nascem com os seus ovários cheios de ovócitos primários, futuros óvulos, com meiose interrompida, com divisão interrompida. Logo, tu não pode falar, como essa daí falou, que as ovogônias iniciam o seu ciclo meiótico a cada ciclo menstrual. Não, elas já iniciaram lá na vida intrauterina. O que acontece a cada ciclo menstrual é a continuidade da meiose de alguns dos ovócitos armazenados lá no ovário feminino. Portanto, essa daqui, a primeira era verdadeira, a segunda é falsa. Ah, complicado isso aí, velho, aprofundado o bagulho. Terceira, e é sutil, né? É só o iniciar ali que faz ficar errado. Terceira, corpo lúteo ou amarelo, que se... Agora, peraí só um pouquinho, deixa eu botar aqui o outro slide para ficar melhor. Então, essa aqui é a verdade, essa aqui é falsa, beleza. E aí já matamos a questão, né? Porque só tem uma que pode ser a resposta. Mas vamos lá. Corpo lúteo ou corpo amarelo, que se forma no ovário após a ovulação, é verdade. Depois que o folículo expele o ovócito, ele se transforma em corpo lúteo, sob a ação do hormônio luteinizante. Ele secreta progesterona mesmo, que só é produzida na segunda metade do ciclo menstrual, que estimula o endométrio a entrar em sua fase secretória. Lembrando que fase folicular ou proliferativa, porque é a fase que vem antes da ovulação, quando o endométrio simplesmente aumenta a quantidade de células por ordem do hormônio estradiol. Já a segunda fase, que é a fase lútea, porque é a fase em que o hormônio luteinizante está estimulando o corpo lúteo a fabricar progesterona. A progesterona estimula que o endométrio comece a produzir substâncias de reserva. Para quê? Para quando o embrião chegar ali e passar pela anidação, ele está bem assistido com reservas de energia. Então aqui tá tudo certo, é verdade. A última tá falsa, porque a gente já viu no gabarito, só vamos ver por quê. A queda definitiva dos hormônios no sangue na menopausa induz o término do ciclo menstrual e os ovócitos residuais permanecem em metáfase 2. Sem vergonha, olha só. A mulher, a cada ciclo menstrual, ela estimula o seu ovócito primário, que tem meiose 1, a reiniciar a meiose, termina a meiose 1, gerando um ovócito secundário, um segundo corpúsculo polar, e para em meiose 2. E aí a mulher ovula o ovócito secundário parado em meiose 2. Tá? Então o que a mulher tem é um estoque de ovócitos primários parados em meiose 1. Então quando a mulher para de menstruar, porque ela entrou em menopausa, esses ovócitos primários, eles estão parados em meiose 1. E não em meiose 2, logo metáfase 2, que nem ele sugere aí. Entende? Então o erro é metáfase 2, cara. O erro é o número aqui, a fase. Porque metáfase 2 indica que é prófase 2. E na verdade o que a mulher tem são ovócitos primários parados em meiose 1. Esse é o erro
bem aprofundada, né? Realmente tinha que saber bem detalhada essa parte da gametogênese casada com o ciclo menstrual. Dando continuidade, vamos fazer a questão de número 7 sobre os movimentos anti-vax. Então considere. A volta de doenças que já haviam sido controladas no país está relacionada à resistência às vacinas desenvolvida pelos organismos patogênicos. Gente, não acontece muito isso, tá? De os organismos patogênicos conseguirem burlar a imunidade causada por uma vacina e a partir daí começarem a se dar bem, ok? A volta das doenças está muito mais relacionada a uma queda da cobertura vacinal. Então está errada a primeira. A base do funcionamento das vacinas é a produção de células de memória que facilitam a proteção contra o patógeno em contatos futuros. Perfeito, olha só. Qual é a história da vacina? É tu jogar dentro de ti um antígeno do organismo causador da doença para a qual tu quer imunizar, e a presença desse antígeno desperta uma resposta imune primária que tem como consequência a produção de anticorpos e o armazenamento, melhor, de células de memória imunológica que lembram como fabrica esses anticorpos, porque daí num segundo contato, exposição secundária, diz aqui que é com o vírus, a bactéria, o fungo, protozoário, sei lá, de verdade, aí essas células de memória são ativadas e com muito mais velocidade fabricam esses anticorpos e numa quantidade muito maior, de modo que impede que a gente passe mal. Então vacina tem antígeno, um método de imunização ativo. 3. As vacinas consistem em anticorpos. Não, as vacinas consistem em antígenos. E cuidado! As vacinas mais novas, as vacinas genéticas, elas contêm genes que codificam o antígeno do micróbio que causa a doença para a qual você quer se imunizar. Então essa daqui, galerinha, letra B, apenas 2. Sacou? Então beleza, vamos continuar. Oitava. Opa, peraí que eu me descoordenei todo aqui. Pronto. Oitava. Então essa daqui fala sobre os combustíveis que nós podemos guardar e utilizar quando necessários. Os carboidratos armazenados sob a forma de glicogênio correspondem ao requerimento energético basal de uma semana. Galera, se a gente ficar 24 horas sem comer nada, os estoques de glicogênio, aquele polissacarídeo armazenado principalmente no fígado e em menor escala nos músculos, eles terminam. Os estoques que a gente consegue guardar por mais tempo são os de gordura, então tá errado. 2. A gordura possui maior conteúdo energético por grama que o glicogênio. Sim, porque 1 grama de lipídio é 9 quilocalorias aproximadamente, enquanto a mesma grama, só que de carboidrato, como o glicogênio, é 4 quilocalorias. Por isso que a gente fala que as gorduras têm uma densidade energética muito maior. 3. Os indivíduos em jejum prolongado necessitam metabolizar moléculas de tecido de reserva. Com certeza, né? Se não está entrando comida nova, você vai comer a comida que está dentro de ti. Por isso, apenas 2 e 3 essa daí. Nona, nesse ano, teve o surto de toxoplasmose em Santa Maria. Quase 1.000 pessoas infectadas. Até hoje não se sabe qual foi o mecanismo de transmissão, de contágio para essas doenças. Então vamos dar uma lembrada no seguinte, vamos olhar as alternativas diretas e a gente vai falando. A. Tem um caramujo de água doce com hospedeiro intermediário. Não, essa daí, quem tem caramujo é a esquistossomose. E toxoplasmose não é verme, é protozoário. Protozoários que são da espécie Toxoplasma gondii, um protozoário do grupo dos apicomplexa, também chamados de sporozoários, que são aqueles que não têm um veículo específico de locomoção. Segunda, pode ser transmitida entre humanos por insetos. Barbeiro não. Barbeiro é a doença de Chagas que transmite. E aí vamos falar sobre como é que pega toxoplasmose. Olha aí, ó. C. É causada por um protozoário transmitido através da ingestão de carne mal cozida. É uma maneira de pegar a toxoplasmose.
ou de alimentos contaminados com fezes de gatos? Essa é a resposta. Por quê? Na toxoplasmose, olha só, o hospedeiro, vamos sair aqui, o hospedeiro definitivo são felinos. E no cocô do felino tem cistos do protozoário, que a gente chama de oocistos, que contaminam o alimento, que contaminam o ambiente, podem contaminar o nosso alimento. Se a gente comer alimento contaminado com esses cistos, daí já pega a toxoplasmose. Se um outro animal, porco, galinha, ovelha, vaca, comer lá na grama, no pasto, etc., alimento contaminado com oocistos, ele pega a toxoplasmose e nesses animais o toxoplasma pode ir para a carne. E aí se a gente come carne mal cozida desses animais, também tem cistos do verme e a gente pega. Por isso esses realmente são os dois principais mecanismos de transmissão. E tem mais um, né, que é inclusive o mais preocupante. Se a gente tá grávida e aí pega a toxoplasmose, aí a gente passa pro feto e o risco de aborto é bem elevado. Esse é o principal problema que essa doença pode causar. D. Provoca lesões de bordas avermelhadas de difícil cicatrização na pele e na mucosa. Bom, tem várias doenças infecciosas que provocam isso, não é o caso da toxoplasmose. E causa perfurações nas paredes do intestino que leva a perda de sangue e anemia, gerando palidez, também chamada de amarelão. Não tem nada a ver com isso aqui. Amarelão é causada por um verme, duas espécies diferentes de verme podem causar, nematóides, que são o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Então, C. Beleza, e já revisamos toxoplasmose. Essa aqui é muito legal, eu gosto muito dessa questão. Então, mamãe, não sei o que, conversa mole, tem uma xícara do líquido amniótico é o tema aqui. Aos amniotas. Primeira coisa, quem são os amniotas? Aqueles que têm o anexo embrionário âmnio, que forma uma bolsa de água onde no interior o embrião se desenvolve. Répteis, aves, que são ovíparos, e mamíferos, cuja maioria é vivípara, mas tem a bolsa amniótica, enquanto os monotermados são ovíparos. O âmnio, bom, vamos ver as notícias. Seus embriões desenvolvem-se em ambiente aquoso. Essa eu sempre fico dividido, sabe? Por quê? Porque o âmnio, ele tem água. E a água é um ambiente aquoso no qual o embrião se desenvolve. Mas quando ele fala ambiente aquoso, talvez ele esteja falando do rio, do mar, etc., que não é o ambiente onde esses animais se desenvolvem. Eu não marcaria nada nessa e iria para as outras. Seu ovo permite a passagem de oxigênio e gás carbônico. É verdade. Através da casca, que é permeável, rola essa troca. E no caso dos mamíferos, através do cordão umbilical e da placenta. Essa é verdadeiríssima, sabe? Isso é verdadeiríssima. Já não pode ser essa daqui. Saiu com um errinho ali, né? E já não pode ser essa daqui, já não pode ser essa daqui. Beleza. Terceira. Seu líquido amniótico tem como função estocar resíduos metabólicos. Não, a tarefa do líquido amniótico é proteger contra a dessecação e dar uma proteção mecânica, já que ele amortece impactos. Quem estoca resíduos metabólicos é o alantoide, né? Resíduos metabólicos, suponho que seja restos, excretas, né? Uma bolsinha só para ficar o xixi e o cocô do embrião. Seu ovo é permeável à água, ocasionando perda de gema nos mamíferos. Não, nada a ver, né? Não é permeável à água. Então tem que terminar com VFF, por isso tem que ser letra C. E ele considerou a primeira correta, então esse ambiente aquoso que ele quis dizer realmente é o líquido amniótico. Lembrando dos anexos embrionários, saco viterínico, saco de comida, alantoide, saco do xixi do cocô, âmnio para o embrião não desidratar e amortecer impactos, córion é o que forma a casca, beleza. 11ª, essa é bem simples. Olha lá, em angiospermas, os óvulos desenvolvem-se em semente e a parede do ovário participa da formação do fruto. Semente, fruto, um clássico, aquela questão para ser assim, uma das 5 primeiras de uma lista de exercícios que o aluno faz após ter assistido a aula de angiospermas. E cara, nem tenho muito mais o que falar porque é isso aí, tá? Óvulo, ovário que fica fora, vira o fruto que vira fora, óvulo que fica dentro, vira a semente que fica dentro. 12ª sobre fotossíntese. Lembrando que quando o assunto é respiração e fotossíntese, a URG sempre altera. O ano é respiração, o ano é fotossíntese. O ano é respiração, o ano é fotossíntese. 2018, por exemplo, foi respiração, 2019 é fotossíntese. Beleza, às vezes cai uma que mistura as duas, o que não é o caso dessa. Então, 4 coisas que sempre tem que saber. Fases, clara e escura. Ordem das fases, primeira clara, segunda escura.
onde cada fase ocorre, tudo no cloroplasto, mas a clara nos tilacoides e a escura no estroma, e que substância cada fase libera, que eu vou revisando com vocês, fazendo essa questão. 1. As reações independentes de luz, ou seja, a fase escura, utilizam moléculas formadas pelas reações da fase clara, que é a dependente de luz. Verdadeiríssimo! A energia da luz é enviada para a fase escura através do ATP. Os hidrogênios que foram utilizados da água, que é reagente da fotossíntese, são enviados para a fase escura através de moléculas chamadas de NADPH. E já lembrando que a água ela é quebrada na fase clara, por isso que o nome é fotólise, porque a luz usa para quebrar. O hidrogênio a planta quer para fazer a glicose, o oxigênio a planta não quer, elimina. E aí, de onde sai o oxigênio liberado pela fotossíntese? Das moléculas de água. Segunda, as reações da fase clara, dependentes de luz, assim como as da fase escura, ocorrem nos tilacoides. Não, né? Escura é estroma. 2 não pode ser, então não pode ser, então não pode ser, então não pode ser. Essa 3 decide. O ciclo de Calvin usa gás carbônico e outras moléculas para produzir glicose. É verdade. Então, 1 e 3. Como é que lembra que o ciclo de Calvin é o que usa o gás carbônico? Entendeu? Eu preciso explicar mais. Calvin carbônico. É assim que tu te lembra. Beleza. 13ª, essa daqui a gente acerta mais por eliminação do que propriamente por saber a resposta da afirmativa correta. Então no segundo primeiro quadro da charge, ele fala raízes aéreas que servem para sustentação, como uma raiz tabular, aquela das árvores, ou respiração, aí ele está falando das raízes respiratórias do mangue, que tem, olha a ilustração que eu separei aí para vocês, essas raízes que vêm para fora, por quê? Porque o solo onde o mangue está é pobre em oxigênio, e aí a raiz vem para fora para respirar. Raiz tuberosa é aipim, cenoura, batata doce, em inglês é caule. E raiz quadrada não interessa. Tá, então vamos lá. As do primeiro, que são de sustentação ou de respiração, originam estruturas semelhantes a espinhos. Não, né? Sustentação não é espinho e a caule não é espinho. Como B a resposta, eu vou para C. C. As do segundo são típicas de manguezais. Não, respiratória é típica de manguezal do primeiro. As do segundo tem como exemplo a cebola, não porque cebola é caule, não raiz. Os dois tipos de raízes apresentam finas projeções denominadas austórios. Austório é a raiz das plantas parasitas que não foram mencionadas no quadro. E aí C. B. As do primeiro, que poderia ser respiratória, apresentam epiderme multistratificado, ou seja, formado por várias camadas de células, que reveste as partes expostas ao ar. Daí sim, isso daí acontece. Não sabia, professor, mas dava para acertar eliminando as outras que eram de nível médio, tá? A resposta correta é sofisticada, mas um conhecimento médio já nos permite eliminar as outras alternativas e chegar na correta. 14ª, vamos lá, clássica questão de artrópodes. Centopeias apresentam um corpo dividido em cabeça e tronco. As centopeias, galera, que são de um grupo que a gente chama de os miriápodes, que é subdividido nos quilópodes, que tem um par de patas por segmento, como a centopeia e a... esqueci o nome do outro cara. Centopeia, me deu branco agora, sei lá, pode que eu vou ver. Tá, e a lacraia, lembrei. Lacraia, que é uma foto de uma lacraia. E tem também os diplópodes, que tem 2 pares de patas por segmento, como o piolho de cobra. Esses animais realmente costumam ter o corpo dividido em cabeça e o tronco. E nesse tronco você vai encontrar os vários segmentos, de onde pode sair um par ou 2 de patas, o que vai determinar o subgrupo de miriápodes que eu estou referenciando. Portanto, realmente a primeira está correta. E aí não pode ser essa, e aí não pode ser essa. 2. Os insetos têm 3 pares de patas e 2 pares de antenas. Não, ó. Inseto, crustáceo, inseto, um par, crustáceo, 2 pares, inseto, crustáceo, inseto, crustáceo, inseto, crustáceo, tá? Então, ó, falciane total essa daqui. Mas inseto tem 3 pares de pata. Quelicerato, que é aranha, 4. Crustáceo, 5. A aranha não tem pata. Os escorpiões são aracnídeos, e aí VF, né, todas são VF para começar a tomar banho, né, que raiva que dá quando isso acontece.
Os escorpiões são aracnídeos que inoculam peçonha através de ferrões que estão no aguilhão, que é a ponta da capa. O advogado que assiste National Geographic sabe isso aí, tá bom? A quelícera fica na frente, as aranhas inoculam pela quelícera, então falso. Quelícera que inclusive dá o nome ao grupo Queliceratos, ex-aracnídeos. Os crustáceos geralmente têm corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Cefalotórax, a fusão do tórax com o abdômen, e um par de antenas. Não, né? 2 pares de antenas. Então é VFFF, letra A, resposta. Sempre revisem artrópodes, sempre revisem artrópodes, sempre revisem artrópodes. 15ª daí sobre vertebrados. E aí a 15 vai falar sobre a vida difícil dos pássaros, dente de crocodilo, é pássaros e crocodilianos, que são um grupo de répteis. Os crocodilianos e as aves compartilham sua ancestralidade com os dinossauros. É verdade, ó, lá no cladograma, onde é que tá? Aqui, ó, crocodilo e pombo têm um ancestral comum próximo. E ele não colocou dinossauro nesse cladograma porque dinossauro já morreu. Mas sim, são o dinossauro parente mais próximo do crocodilo e da ave do que com os outros répteis. Então, verdade. Os crocodilianos são ectotérmicos e dependem de fontes externas de calor, como todo ectotérmico. O advogado desconfiaria fortemente dessa afirmativa como correta, porque né, depende de calor externa, ectotérmico, ectoexterno, sangue frio, faz todo sentido. C3. As aves apresentam um coração com 2 átrios e 2 ventrículos, como os crocodilianos. Nas aves é completamente separado, nos crocodilianos não. Mas como ele falou só das aves, sim. Então, todas estão corretas. Galera, eles adoram perguntar as coisas dos corações, se liguem. E aí a prova aproveitou a 16ª já para fazer uma questão sobre relações ecológicas. A interação ecológica apresentada entre os animais no segundo quadrinho, na qual o pássaro come os restos de comida na boca do crocodilo, é boa para o pássaro, boa para o crocodilo. É uma relação interespecífica. Se é boa para todo mundo, é harmônica. Só tem 2 que são assim. Mutualismo, que tem que ser obrigatória para pelo menos um, e protocooperação, que é facultativa para os 2. O que é o caso, porque o pássaro não depende de bocas de crocodilo para sobreviver, e o crocodilo não depende de um pássaro espalitando seu dente para sobreviver, porque é um crocodilo, entendeu? Coisa de fresco precisar de palitinho de dente. Então, protocooperação. Tá bem? Sociedade é entre membros da mesma espécie, inquilinismo é uma mais zero, em que para um é bom e para outro tanto faz. Comensalismo, que muitos poderiam marcar, ela é mais zero, tem que ser neutro para algum e positiva para outro, e essa daí é positiva para os 2. E a mensalismo é uma relação menos zero, né? Ruim para um e neutro para outra, ninguém sai perdendo aqui, então não pode ser amensalismo, que é uma relação desarmônica. 17ª, essa daqui tem que ler com calma. Em agosto de 2018 foi divulgada na revista científica Nature a descoberta de um fóssil híbrido entre 2 espécies humanas já extintas. Trata-se do fóssil de uma garota de 13 anos, mãe neandertal, e aí mitocôndrias neandertais, e pai denisovano, logo cromossomo Y denisovano. Mas como foi uma garota, a fóssil não vai ter cromossomo Y. Sabendo-se que o DNA das 2 espécies, bem como da garota híbrida, foi sequenciado, considere: 1. A garota pode ser considerado um híbrido. Pode, né? Se falou ali na questão que a garota é um híbrido, quem sou eu para, né? Questionar. Pois apresenta genes típicos de cada uma das espécies na mesma proporção. A primeira, meu Deus do céu, né? O próprio enunciado já falou isso com outras palavras, então não pode ser as letras B e D. A mãe era neandertal. Olha só, de mãe neandertal. Então por que escreve isso? Conforme evidenciado pelas mitocôndrias da garota. Sim, as mitocôndrias da garota, se elas tiverem sequências de DNA típicas de Neandertal, é o que tu precisa saber para se ligar que a mãe era Neandertal, entendeu? O pai, então tá certa, então apenas um não pode ser. O pai era denisovano, conforme evidenciado pelo cromossomo Y do fóssil. Mas não pode, né? Porque se ela é menina, ela não vai ter cromossomo Y para evidenciar isso aí. Por isso, letra C, apenas 1 e 2. Olha aí, ó.
Nas galinhas, o sistema de determinação sexual não é XY, é ZW. Galos são ZZ, fêmeas, galinhas são ZW. Então o que que ele fala ali, ó? Tem um gene aí ligado ao sexo que determina presença ou ausência de listras nas penas. Então quando ele fala gatos homozigotos barrados ZBzão, ZBzão, tu já sabe que bezão, bezão é barrado. E quando ele fala galinhas não barradas zebezinho, é porque zebezinho não barrado, já seria que o bezinho é pra não ser barrado e o bezão é pra ser barrado. Logo, já dá pra fazer toda a legenda, ó, bezão, bezinho vai ser barrado, porque bezão é dominante, porque ele botou com bezão, bezinho, bezinho é não barrado, bezão W é barrada, bezinho W é não barrada. Então o que que ele propôs aqui pra nós? Galos homozigotos barrados zebezão, zebezão foram cruzadas com galinhas não barradas zebezinho W, resultando em uma F1. Então, ó, olha, e aí os de galos e galinhas barradas. Considerando uma F2. O que é essa F2? É o cruzamento dos caras da F1. Então, ó, já cruzei a parental, que é a que ele propôs nessa primeira frase. Gametas do galo, todo mundo ZBzão. Gametas da galinha, metade ZBzinho, metade W. E quando a gente cruza, resultado, todos os galos vão ser heterozigotos, todas as galinhas vão ser ZBzão W. Aí tem que pegar esses galos e cruzar com essas galinhas, que é exatamente o que eu fiz aqui, ó. ZBzão, ZBzinho, gametas do galo da F1, ZBzão Y, botei certo, né? Gametas da galinha, e aí você cruza, ó, ZBzão, ZBzão, galo barrado, ZBzão, ZBzinho, galo barrado, ZBzão W, galinha barrada, ZBzinho W, galinha normal. Então se deu 640 aves, 640, 64 dividido por 4, cada quadradinho aqui equivale a 160. Logo, o que, que a gente tem que se ligar? Aqui vai dar esses dois juntos 320 galos barrados, daí 320 galos barrados nessa resposta, 160 galinhas barradas e 160 galinhas normais, e esses quatro juntos totalizam os 640 que ele disse que tinha que ser, por isso a resposta é letra A. Galera, quando eu tô dando aula disso aí, eu sempre falo, capítulo mais importante de genética, genética e sexo é o que mais concentra questões. Só nessa prova teve duas questões do mesmo capítulo. 19ª, mais uma que tem alguma relação com esse capítulo também, embora seja de mutações. Olha só. Pessoas que apresentam síndrome de Down em geral têm trissomia para o cromossomo 21, ou seja, essa pessoa só tem pares de cromossomos homólogos, mas no par 21, em vez de ter 2, ela tem 3. Isso a gente chama de trissomia, uma mutação do tipo aneuploidia, que é quando apenas um par de cromossomos vem com um número alterado. Beleza. Por que nasce gente com cromossomo a menos ou com cromossomo a mais? Por problemas na hora da meiose. Vamos separar aqui esse slide que eu trouxe para a gente dar uma olhada. Ó. Numa meiose normal, na primeira meiose separa os homólogos, na segunda meiose separa as irmãs, e aí esse aqui são os gametas. Então esse gameta aqui vai se encontrar com esse outro gametinha aqui, e aí vai dar o zigoto, o encontro dos cromossomos de macho e fêmea. E aqui a mesma coisa, e aqui a mesma coisa, e aqui a mesma coisa. Agora, quando acontece meiose, problemas da meiose, aí os gametas vão vir diferentes, sabe? Por exemplo, o que aconteceu aqui nessa meiose anormal, ó? Meiose 1, normal, né? Só comparar com o do lado. Agora, meiose 2, nessa célula normal, porque houve uma não disjunção das cromátides irmãs na meiose 2. Quando acontece isso, a gente gera gametas com cromossomo a mais e gametas com cromossomo a menos, que podem gerar zigotos com cromossomo a mais, como o Down, ou zigotos com cromossomo a menos. Então, erro na meiose 2 pode dar treta. E olha só, essa aqui é uma não disjunção na meiose 1, ó. E aí aqui ficou com 2 cromossomos, com um cromossomo a mais, e aqui ficou com um cromossomo a menos. Então, quando dá erro na meiose 1, também gera a gameta que tem um cromossomo a mais e gameta que tem um cromossomo a menos, ou seja, também vai gerar zigoto com a mais ou zigoto. Moral da história, tanto erros de separação na meiose 1 como erros de separação na meiose 2 podem gerar trissomias, que é nascer com cromossomo a mais, ou monossomias, que é nascer com cromossomo a menos. Como a fase da meiose que rola essas separações
é a anáfase, a gente marca a anáfase 1 da meiose. Eu pulo, sabe? Seja da meiose 1, seja da meiose 2 também. Se tivesse a anáfase 2 da meiose, em outra alternativa, teria duas respostas, porque as duas podem gerar isso daí. Show! Agora uma questãozinha fofíssima conceitual de evolução. Então, os tipos de especiação. No processo de especiação tchá-tchá-tchá, separação geográfica é quando é alopátrica. E aí meio que já deu, né? Porque só tem uma afirmativa com essa palavra. Já o processo de especiação tchá-tchá-tchá ocorre o surgimento de duas novas espécies em uma mesma área geográfica referente a rearranjos cromossômicos e mutações. Aí é simpátrica. Então, ó, simpátrica. Pátrico é de pátria, de local. Sim é de junto, tudo no mesmo local. Alo é de diferente, de separado. Alopátrica, separado em outros locais, porque houve isolamento geográfico. Bem simplória essa daqui. 21, essa daqui a galera passou maior trabalho, porque ela é um pouco de geografia, um pouco de biologia, e ela fala assim de coisas realmente mais complexas. Então ele fala ali que há 65 milhões de anos, período Cretáceo, extinguiu os dinossauros, por causa do asteroide, e a partir disso, vamos lá. Os anfíbios, que passaram a habitar a terra firme e expandiram-se. Não, após a extinção dos dinossauros, os mamíferos é que se deram bem, não os anfíbios. As grandes florestas de samambaias gigantes e cavalinhas extinguiram-se, formando os atuais depósitos de carvão mineral. Galera, essa é bem difícil de eliminar, o cara tem que manjar mesmo. Manjar aqui as florestas de pteridófitas, tá? Quando eu tô trabalhando a minha aula de botânica, a primeira aula de botânica, eu mostro as florestas de pteridófitas existiram há 300 milhões de anos atrás, no Carbonífero. Cadê o Carbonífero? Cadê o carbonífero? Pô, cadê o carbonífero, velho? Ah, aqui, ó, carbonífero, que é um período da era paleozoica, muito antes da extinção dos dinossauros, que é nessa linha vermelha que eu acabei de fazer. Então, não, a extinção delas já tinha ocorrido antes. Os insetos desenvolveram asas, tornando-se os primeiros seres que podiam voar. Galera, já tinha inseto há um tempão no planeta, só que as pessoas não sabem isso. Essa daí eu acho difícil de eliminar. A B também é difícil de eliminar, mas acho que essa ainda é pior de eliminar. Os peixes já estavam diversificados. Quando a gente trabalha a evolução de vertebrados, a gente aprende que já tinha peixe há 400 milhões de anos. Os mamíferos primitivos que sobreviveram à queda do meteoro. Eu acabei cortando aqui a frase, né? Só deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver o que eu fiz de errado. Só um pouquinho, me perdoem. Realmente eu cortei a frase. Tá, mas tá escrito ali, diversificaram-se e expandiram-se. Realmente, né? Os mamíferos, nessa época, eles diversificaram-se e expandiram-se. Contraponto-se é o que tá na letra A, né? Gente, quando vem uma questão assim, o cara fica meio desesperado. E aí tu vê que a A e a E, elas meio que se cruzam. Elas parecem ser contraditórias, ou vai ser uma ou vai ser outra. Quase sempre é assim. Dificilmente tem duas alternativas dentre as 5 que se cruzam e não é nenhuma. Então, na hora do desespero, é uma boa alternativa assim pra gente chutar com maior probabilidade de acertos. Então, a letra E. Então, beleza. 22. Opa, pera aí que eu fiz tudo errado agora. Perdão. 22. Agora, as 4 últimas de ecologia clássicas, que nesse ano foram 5 porque por causa daquela de proto-cooperação que eu já tinha visto. Vamos lá. Então, sobre a onça parda. Bem bizarra essa questão na real, né? A onça parda, que é o puma, como a gente chama, é um carnívoro que pode ocupar o topo da cadeia alimentar nos ecossistemas. Né? É uma onça parda, o topo, né? Ninguém come ele, né? Faz sentido. Verdade. Então não pode ser essa, não pode ser essa. A onça parda, ao consumir preás no seu ambiente, tipo, preá é um ratinho, tá? Então é difícil, né? Porque eu falei que era bizarro. Se o cara não sabe que é um preá, o cara tá frito. Ele vai ter que torcer pra onça parda comer esse bicho aí, tá? Ao consumir preás no seu ambiente, será uma consumidora terciária. E não vai. Por quê? Porque o preá, ele come planta. Então, olha só, o cara tinha que saber o que é um preá e que ele come planta. Se tu não sabe nem o que é o preá, tu tá frito, entendeu? Tu vai torcer pra ele comer planta. Então, é planta, preá, onça. E aí, por causa disso, é produtor C1 e C2, entende? Então essa tá errada por causa disso. Difícil, né? Acho difícil. Viajaram aqui. E aí quando tu vê que essa tá errada,
tá? Mudou, só sabe que não é essa, é a 3 vai decidir. O crescimento populacional nas onças pardas deve-se ao dimorfismo sexual. Aí tu tinha que saber se o macho e a fêmea da onça parda é diferente, entendeu? E não é, é igual. Conhecimentos gerais, sabe? Pirou na batatinha, sabe? E não tem nada a ver, né? Porque não tem dimorfismo sexual. Então é letrado. Então essa eu acho bem difícil. Eu queria olhar lá as estatísticas da URGS pra ver se isso aí saiu como fácil, médio ou difícil a questão. Fiquei curioso agora porque realmente ela é bem viajante. 23ª. Essa é maravilhosa, né? Sobre o bioma pampa. A ocupação de áreas com grandes monoculturas, especialmente soja, arroz, eucaliptos, e a introdução de pastagens compostas por espécies exóticas. O que é uma pastagem composta por espécies exóticas? É muito normal o pecuarista, ele queimar a vegetação nativa e plantar um capim que ele sabe que o gado engorda bem rápido. Esse capim é uma pastagem exótica. Promovem a degradação do bioma pampa. Promovem, verdadeira, não pode ser essa. Opa, risquei a errada, peraí. Não pode ser essa, não pode ser essa. As espécies, essa é mais difícil, essa primeira afirmativa. As espécies vegetais predominantes no bioma pampa são gramíneas, e como gramíneas que são, têm sistema radicular fasciculado próprio das monocotiledôneas. Puxou uma botânica nessa segunda afirmativa. Terceira, então, tá certo. E aí essa terceira pra mim, desculpa aí falar, mas essa daí o cara não pode morrer nessa daqui, né? O bioma pampa é uma savana tropical. Tropical? Na região temperada. Semelhante às que ocorrem na África e no... Não, né? O cerrado é isso aí. A savana não. O pampa não. Falsíssimo. Pampa tropical, galera, ó. Abre o olho. O pampa na América do Sul ocupa o norte do Rio Grande do Sul, Paraná. Paraná, que Paraná, meu? Paraná é Araucária. O pampa é todo o Uruguai, Argentina e o sul do Rio Grande do Sul. O norte do Rio Grande do Sul é Mata Atlântica. Falso. Então, VVFF, letra A. 24ª. Densidades populacionais. Então, lembrando que potencial biótico é o quê? É aquela capacidade que as espécies têm, aquela potencialidade que as espécies têm de aumentarem as suas populações se não encontrarem resistência ambiental, e nunca, essa potencialidade nunca é manifesta ao máximo, porque sempre tem resistência ambiental, e por isso que a curva de crescimento real ela tem um crescimento mais acelerado. Quando para de crescer, é porque aquele número de indivíduos que foi alcançado é o número máximo de indivíduos que aquele ambiente consegue dar comida, dar alimento, dar espaço. E a esta densidade populacional, a gente dá o nome de capacidade de suporte ou carga biótica máxima. Então, letra A. As populações aumentam dependente das condições ambientais. B. Os limites ambientais provocam o aumento das taxas de mortalidade. É verdade, os limites ambientais vão fazer morrer mais. E diminuição das taxas de natalidade. Gostei. Os gráficos expressam o tamanho da população em relação ao tempo, formam curvas de ascendentes contínuas. Eu não entendi nada aqui, vou ter que ler de novo esse negócio. Os gráficos que expressam o tamanho de populações em relação ao tempo formam curvas ascendentes contínuas. Ascendente significa que elas sempre estariam crescendo. Será que elas sempre estarão crescendo? Eu acho que não. As espécies de vida curta têm baixas taxas reprodutivas. Bom, isso aqui foi bom ele ter trazido. Por quê? Porque tem um outro tópico que eu até esqueci de colocar no slide, que é o seguinte. As espécies elas podem ter duas estratégias de sobrevivência. Fazer muitos filhotes e não cuidar deles, ou fazer poucos filhotes e cuidar muito deles. Quando a gente faz muitos filhotes, geralmente eles vão durar pouco tempo e a gente não vai cuidar. Então tá errado falar que quem tem vida curta tem baixa taxa reprodutiva, seria alta taxa reprodutiva. Já quando a gente faz poucos filhotes, eles geralmente duram mais anos e a gente cuida muito deles. Então de vida longa, aí tem baixas taxas reprodutivas. Curvas tipo 1, tipo 3, curvas de sobrevivência é o assunto que eu tô falando. E essas densidades são sempre maiores do que teoricamente possível. Não é o teoricamente possível, é o máximo que essas densidades poderiam alcançar. Beleza, então vamos para a última questão sobre o ciclo do nitrogênio, o temido ciclo do nitrogênio. E aí, cara, tem matérias, eu sempre falo, que tem que revisar na semana da prova. Ciclo do nitrogênio é uma delas. Então, vamos nessa. A biofixação ocorre tipicamente pela associação de bactérias do gênero
Rhizobium, que vive na raiz das leguminosas e não fungos. O processo denominado nitrificação é a transformação de amônia em nitrato. Perfeito, a amônia que chega no solo através da fixação ou através da decomposição da matéria orgânica vira nitrato através, que é o que a planta mais gosta de absorver, através da nitrificação, que tem duas etapas, a nitrosação, que é amônio e nitrito, e nitratação, que é nitrito e nitrato. C. O nitrogênio em répteis, além da decomposição, e aí eu gosto das questões da URGS, né, porque no meio ele traz uma coisa que a gente aprende na ZOO, né? Em répteis ele é eliminado na forma de ácido úrico, não amônia, que é dos peixes ósseos e da maioria dos invertebrados. Os nitritos são solúveis em água e as plantas detestam eles. Se tivesse nitrato na resposta, na letra D estaria certo, que é o que as plantas mais gostam de absorver. As bactérias do gênero Rhizobium são responsáveis pelo processo de fixação. Desnitrificação é quando outras bactérias do solo pegam o nitrato e fabricam o nitrogênio atmosférico a partir. Então tem papo, velho. O cara tinha que estar com as fases do ciclo do nitrogênio na ponta da língua. E por mais que tu tenha entendido tudo em junho, em agosto, setembro, sei lá quantos dois esse negócio, se não dá uma revisadinha perto, fica assim enferrujado e aí a chance de não acertar é maior. Beleza então, galerinha? Foi um prazer estar com vocês em mais uma correção, tá? Nos vemos por aí. Beijo e até mais.